Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje irei demonstrar como criar índices espectrais usando imagem Landsat 8 no QGIS. Para isso, vamos acessar o nosso software. Bom, no QGIS então, eu estou com minhas imagens Landsat 8 cortadas para a área de estudo, neste caso aqui a bacia hidrográfica do rio Cacequi, no Rio Grande do Sul, certo? E eu abri algumas bandas do Landsat 8, como a banda 6, que é o infravermelho médio, a banda 5 do infravermelho próximo, a banda 4 do vermelho e a banda 3 do verde. Bom, vale destacar que essas imagens passaram por correção atmosférica, onde foi transformado o número digital em reflectância de superfície, certo? Além disso, elas foram reprojetadas para o hemisfério sul, no sistema de referência Sirgas 2000 TM21, e recortadas para a área de estudo. Bom, essas imagens que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje estão na descrição. Em um primeiro momento, a gente tem que levar em consideração que os índices espectrais eles são calculados a partir dos valores de reflectância dos canais espectrais. Ou seja, cada objeto, vai se comportar da sua forma. E essas características vão se variar de acordo com o comprimento de onda que nós estivermos trabalhando, certo? O primeiro índice que a gente vai calcular é o NDVI, o índice de vegetação por diferença normalizada. Talvez seja um dos índices mais famosos, que a gente utiliza hoje. Ele consiste em pegar uma banda do infravermelho próximo e relacionar com o vermelho, tá? Vamos realizar isso no QGIS. Então, a banda do infravermelho próximo para o Landsat 8 é a banda 5 e a do vermelho a banda 4. Para isso, a gente vai utilizar, então, na opção raster aqui, calculadora raster. Então, a gente vai colocar aqui a camada de saída, o que a gente vai salvar, A gente vai salvar o NDVI. Eu vou criar uma pasta aqui, chamada índices. O índice que eu irei criar é NDVI. Tá? Eu vou dar um salvar. Bom, já é o TIFF, aqui tem o padrão, O sistema de referência que é o mesmo das minhas imagens. Bom, o que consiste o NDVI? A gente vai colocar a fórmula do NDVI aqui. Abre parênteses. Então, a banda do infravermelho. Qual que é a banda do infravermelho aqui? É a nossa banda 5, Infravermelho próximo menos o vermelho. O vermelho é a banda 4. Fechamos o parênteses, dividimos tudo isso por, novamente, o infravermelho próximo, mais a banda do vermelho. Fecha. Aqui está a nossa fórmula do NDVI, ou seja, infravermelho próximo menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Podemos dar um OK. QGIS vai calcular. Calculou. Bom, a gente tem o NDVI gerado aqui, eu vou dar uma formatada nele. Vou colocar que eu não quero dados zeros, para a borda ser removida. Vou vir aqui em simbologia, trocar de banda simples para falsa cor, tá? Como isso aqui é o índice de vegetação, eu quero que tenha um degradê que vá do vermelho ao verde. Esse aqui, tá? Então, eu vou aumentar aqui, vou colocar em quartil, certo? E vou dar um aplicar. Bom, qual que é a ideia do índice de vegetação por diferença normalizada? Quando ele for positivo, ele vai indicar a presença de alguma vegetação, tá? Então vamos dar um OK aqui. Bom, então aqui a gente tem o nosso índice de vegetação por diferença normalizada calculado. Qual que é a característica dele? Então, se for um valor acima de zero, indica a presença de algum tipo de vegetação, certo? Então, de 0 até o 1, ele vai indicar algum tipo de vegetação e os números negativos normalmente está associado à presença de água e nuvens. Bom, vou exemplificar ele para vocês aqui. Eu vou abrir a minha composição em cor RGB 432, só para a gente visualizar essa questão do uso,
Aqui eu tenho a minha composição RGB 432 em cor verdadeira, né? Eu removo, ó, a gente consegue visualizar. Por exemplo, o solo exposto aqui, né? A gente tem um solo exposto aqui, ó. Ó, o índice deu próximo do vermelho, né? A gente tem vegetação aqui, que possivelmente seja uma mata ciliar, né? Pela questão da linearidade dela. Vamos ver a presença de água. A gente ativa o índice aqui, ó. Isso aqui, como está bastante vermelho, né? Tem um valor do índice por volta de menos 0,35. Então, a interpretação do índice nos diz que essas feições aqui são água. Aqui também, aqui também. Então, a ideia, quanto mais próximo da extremidade positiva, maior é a densidade e o desenvolvimento da cobertura vegetal. É isso que o índice demonstra, tá, pessoal? E quanto mais próximo do lado extremo negativo, menor é a densidade. Como eu disse, é mais atribuído a usos da água. Ok? Vou deixar o índice aqui então e vamos para o próximo. O próximo a gente vai realizar é uma variação do NDVI, só que utilizando a banda do verde. Tá? Vou calcular a mesma coisa, a saída aqui vai ser GNDVI, tá? É um índice de vegetação por diferença normalizada, utilizando a banda do verde. Vou abrir aqui então. O GNDV utiliza a banda do infravermelho próximo, ou seja, B5, menos, diferentemente do NDVI que utilizava a banda vermelha, aqui ele vai utilizar a banda do verde, ou seja, B3. Fecha parênteses, divide, pela mesma coisa, inclusive eu posso copiar essa expressão aqui, pessoal, colar embaixo e substituir o sinal, certo? Bom, posso dar um OK então. Vai calcular. Calculou. Essa aqui é o GNDVI. Utilizando então a banda do verde. Certo? Vou fazer a configuração da cor aqui. Bom, a gente entra aqui então para modificar, né, na falsa cor, para nós atribuirmos cor ao valor do índice. Então a gente vai trocar aqui, porque eu quero que seja vermelho, onde tem a menor densidade de vegetação pelo método quartil. Vou aplicar e dar um OK. Certo? A gente tem o nosso índice aqui. Para onde que esse índice do GNDVI ele é aplicado? Bom, a gente tem que levar em consideração que a banda do verde ela é mais sensível para diferenciar vegetações com espécies distintas, certo? E também esse índice ele é muito aplicado para estimativa de produção. Bom, certo? Então ele também dá um panorama geral da nossa área. Ó, vou ativar assim como o NDVI, né? Por exemplo, aqui a gente tem um açude, né? A gente consegue conferir isso através da nossa composição RGB, certo? A gente desativa, ó, ele consegue determinar a mata ciliar, né? A densidade da vegetação, assim como o NDVI. Bom, nosso próximo índice, então, se chama NDMI. É um índice de umidade por diferença normalizada. A gente vai estimar a umidade que está presente no solo e na vegetação, certo? Vamos abrir a calculadora raster, então. Vou selecionar o diretório de salvamento aqui, NDMI. Índice de umidade por diferença normalizada. Tá? Vou abrir parênteses. Bom, qual que é a fórmula do NDMI? É o infravermelho próximo menos o infravermelho médio dividido pelo infravermelho próximo mais o infravermelho médio. O infravermelho próximo, então, é o B5 menos o B6, que é o infravermelho médio. Fecha parênteses, divido. Eu posso copiar isso porque é só trocar o sinal, tá? Dividido pelo quê? Pelo infravermelho próximo mais o infravermelho médio. Posso dar um OK. E aqui a gente tem o índice de umidade, então. Vou fazer a configuração para ele. Tirar a borda dele. OK. Vem em simbologia. Falsa cor. Aqui, como é umidade, eu vou colocar um degradê para azul. Então, pode ser um de vermelho para azul. Quanto mais próximo, né, do valor 1 positivo, maior é a quantidade de umidade presente. Vou colocar quartil. Vou dar um aplicar. Vou dar um OK. Então, esse aqui a gente consegue estimar o índice de umidade, ele é mais sensível que a água do NDVI em função da absorção da água no infravermelho médio. Então,
se a gente vai ressaltar a umidade, é recomendável utilizar esse índice aqui. Eu vou dar um zoom aqui, ó. A gente consegue verificar, ó, que onde tem a vegetação, ó, vou ativar a minha imagem aqui, ó, onde a gente tem vegetação, como aqui, ó, tem uma maior umidade do que quando é solo exposto, por exemplo, né? Vou continuar para cá e habilitar o nosso índice, ó. Onde é solo exposto, né? Onde é áreas agricultáveis, aqui também, ó. A gente consegue ver que é uma área agricultável, né? Essa imagem é de dezembro de 2020, tá? Então a gente consegue verificar isso. Então a função desse índice é determinar a umidade presente no solo e na vegetação, certo? Próximo índice que a gente vai calcular é o índice de água por diferença normalizada. Então, é o NDWI, índice de água por diferença normalizada. A fórmula dele é a banda do verde menos a banda do infravermelho próximo, B5. A gente divide pela mesma coisa, só inverte o sinal. Troca de menos para mais. Esse é o índice de água, certo? Calculando então, vou fazer a configuração dele. Vou remover a borda preta e aplicar a água. Banda simples falsa cor é essa mesmo, certo? Inclusive eu vou colocar um valor aqui que eu quero que o índice comece em 0, que ele já seja 0 para azul, tá? Aplicar, ok. Bom, o objetivo desse índice, então, é ressaltar as feições de água existentes na nossa área de estudo. Ou seja, de certa maneira, ele é um procedimento contrário ao índice de vegetação por diferença normalizada, né? Se nós colocarmos o índice de vegetação novamente, ó, a gente consegue ver que o que importa, né, que é a maior densidade de vegetação, o maior estágio de desenvolvimento, ela vai estar com a cor verde, né, o mais próximo de 1, né? O valor extremo positivo. E o valor extremo negativo é as feições de água, né? Aqui assim. Se a gente parar para analisar o NDWI, que é o índice de água por diferença normalizada, ele vai ser o contrário, ó. Ele vai marcar onde tem a presença de água. Ó, a gente consegue ver claramente aqui. Eu vou remover ele, ó, colocar o índice de vegetação, vou colocar a composição RGB, ó. Então, aqui visualmente falando, né, pode ser até um pouco difícil da gente conseguir distinguir objetos quando está, por exemplo, fazendo uma classificação supervisionada. A gente pode utilizar esses índices para facilitar a nossa interpretação, né? Por exemplo, esse aqui é um açude, esse aqui é um açude. Onde mais tem açude aí é só a gente aplicar o índice, ó. Então aqui tem açudes, ó. Posso também, como complemento, comparar com o NDVI, né? É mais ou menos nesse sentido, pessoal. Segundo McFelter, que fez a proposição desse índice, o valor limiar dele é 0. Por isso que eu coloquei 0 aqui. Então, tudo que está de 0 em direção a 1 positivo, né, é água, de 0 em direção a negativo é as outras feições. Ela tem por objetivo minimizar o restante, só ressaltar a água. Ok? Bom, se a gente quisesse também calcular um índice de vegetação ajustado ao solo, era somente abrir a calculadora raster, aplicar a forma, determinar a constante, né, de acordo com a densidade da minha vegetação e rodar o algoritmo. Certo, pessoal? Então, nesse vídeo de hoje, a gente realizou a confecção de um índice de vegetação por diferença normalizada, um índice de vegetação por diferença normalizada utilizando a faixa do verde, um índice de umidade por diferença normalizada e um índice de água por diferença normalizada. Era isso o vídeo de hoje, pessoal, e até mais ver.